Isso dá uma respirada, é emocionante estar aqui em cima. Eu vou contar um pouco da minha história antes de falar das minhas causas, até para vocês entenderem como eu cheguei no momento atual, né? Lutar pelas injustiças sociais faz parte da história da minha vida pessoal e profissional. Sou uma mulher branca, hétero, cis, uma mãe apaixonada de 3, uma avó mais apaixonada ainda de 4. Eu sou de classe média, eu sou da comunidade judaica. E viver nesse mundo colorido e privilegiado, nessa bolha privilegiada, acabou me trazendo, exatamente porque eu tive uma juventude, eu sou até hoje, né? Mas eu fui uma jovem muito inquieta, muito conectada com as pessoas e muito interessada em entender os porquês. E os porquês das diferenças sempre me chamaram a atenção, né? Então, o fato de eu viver numa bolha extremamente privilegiada, no mundo colorido, ao invés de apagar e impedir que eu enxergasse as diferenças e inequidades, o meu mundo colorido ele contrastava fortemente com um mundo sem cor. E eu sempre, durante toda a minha juventude, aí eu tenho trabalhos voluntários desde os 14 anos de idade, eu queria compreender o outro lado. Por quê? Algumas pessoas davam certo, tinham oportunidades, chegavam lá e outras não. E aí eu ficava pensando, isso eu estou falando de 17 e 18 anos. Será sorte? Será destino? Será a cor, a raça das pessoas que determina isso? Se ela é mulher ou homem? Se ela tem alguma deficiência? Será que é o CEP do lugar que a gente nasceu que determina o nosso futuro? E eram perguntas que me geravam muita inquietude. Eu comecei a ter trabalho registrado em carteira aos 19 anos, para você ver o tamanho da minha inquietude. Essas inquietudes acabaram me levando à busca de conhecimento. Então, primeiro, me formei psicóloga, eu queria entender as pessoas, eu queria entender as relações entre as pessoas. Depois, me aprofundei e fui ser psicopedagoga. Eu sempre acreditei que educação é a ferramenta mais poderosa de transformação social, e me aprofundei com mestrado e outras formações em educação, e aí, como terceiro passo, eu fui trabalhar numa ONG. Né? Em 1994, o Ayrton Senna, não sei quem tem aqui a minha idade, lembra disso, outro dia me falaram, o Ayrton Senna, né, aquele moço que dirigia o carro, né, de domingo. Eu falei, bom, então você não viveu o que foi Ayrton Senna. Né? Ayrton Senna, quando teve o acidente, a família criou o Instituto Ayrton Senna, e me chamou para auxiliar no desenho. Eu fiquei lá alguns anos como voluntária e depois fui contratada, porque acreditava que talvez promover transformações sociais, que era o meu propósito de vida, o locus mais adequado seria numa organização social. E durante 15 anos eu fui diretora executiva do Instituto Ayrton Senna. Eu pude viajar o Brasil todo, porque eu que fechava as parcerias com secretarias de educação e organizações sociais, mais de 200 municípios. Ali eu pude me aprofundar no interior do Maranhão, da Bahia, e de estados do Nordeste, do Norte, do Sul. Eu pude me aprofundar e viver muito de perto, conviver, não viver, conviver com a pobreza, e fui tendo cada vez mais clareza de como a nossa civilização estava apartada, né? Um pedaço, uma parcela da população com oportunidades e direitos garantidos, e uma maior parcela sem esses direitos garantidos. Esse fosso civilizatório sempre me chamou atenção. Eu não podia ficar de um lado, olhando o outro lado, sem construir essas pontes. E, derivado disso, eu trabalhei durante 15 anos no Instituto, tentando levar essa transformação social pela educação. No paralelo, preciso contar também da minha vida pessoal. Eu tinha um pai já falecido, que era o meu ídolo, mas também o meu maior crítico. Cada avanço que eu tinha profissional, cada promoção, cada sucesso era uma bronca. Meu pai me chamava de caminhoneira. Ele dizia que eu trabalhava como um homem.
né? E para quê? Ele falava para mim, né? E quando eu tive os filhos, eu tive filhos muito jovens, ele dizia: seu filho mais velho está gordo, está gordinho, porque você não está nos momentos de alimentação com ele e não cuida. O seu mais novo está magrinho pelos mesmos motivos, porque você também não está na hora da refeição cuidando dele. E com o tempo, uma culpa muito grande foi crescendo em mim, e eu deixei de falar da minha vida profissional na minha família, porque eu era muito criticada por isso. Essa culpa, ela foi crescendo, é uma culpa muito comum, acredito que a maior parte das mulheres que estão aqui já teve essa culpa. Quando a gente está em casa, cuidando da família, do lar, das crianças, nós somos culpadas porque não estamos dedicando tempo ao trabalho, e quando a gente está no trabalho, é porque a gente não está dedicando tempo em casa, e essa culpa nos acompanha, mulheres, empreendedoras, mães executivas, é uma das culpas, né, que a gente carrega. Essa ação dele e algumas outras situações que eu passei com a minha família, derivada da estrutura patriarcal e mais reforçada ainda pela estrutura machista da comunidade judaica, né, que é muito machista, acabou trazendo esse olhar também sobre o papel da mulher e dos homens na sociedade, porque alguns podem, outros não podem, o que se espera de nós mulheres, o que se espera de nós homens. Enfim, eu passei a trabalhar com foco, eu saí do Instituto Ayrton Senna e decidi migrar do terceiro setor para o segundo setor, acreditando que as empresas, se eu apoiasse as empresas no avanço dessas transformações sociais, a tração dessas mudanças seria mais forte. E aí, como consultora na Goldenberg, comecei a dar consultoria para grandes empresas em responsabilidade social, diversidade, equidade e inclusão. E um desses clientes foi um presente. Era um grupo de 8 empresas, grandes empresas, que me procurou, porque eles tinham um desejo, todas elas já tinham um trabalho muito forte com equidade de gênero nas suas matrizes, e queriam, aqui no Brasil, organizar um instituto, uma entidade sem fins lucrativos, onde elas pudessem viabilizar um locus de trocas, de compreensão, tanto dos desafios das mulheres no mercado de trabalho, como na construção de soluções para poder avançar e acelerar o avanço da carreira das mulheres. E, durante 2 anos, eu fui consultora estratégica desse grupo. Foi assim que nasceu o Movimento Mulher 360, um movimento empresarial sem fins lucrativos, que foi lançado em 2014 com 8 empresas. Em seguida, eu fui convidada para liderar esse movimento. Hoje, nós somos 110 empresas, eu diria que as maiores do Brasil, trabalhando coletivamente para compreender os desafios das mulheres no mercado, desenhar soluções e ações intencionais para essa transformação, compartilhar boas práticas e advogar a causa da equidade de gênero. E eu gosto de falar as mulheres e sempre trazer em letra maiúscula todas as mulheres. Por que eu falo isso? Nós reconhecemos e valorizamos e compreendemos que as experiências das mulheres no mercado de trabalho são muito diferentes. Se eu for branca, se eu for parda, se eu for preta, se eu for lésbica, se eu for trans, se eu tiver deficiência ou não, se eu for jovem, se eu for sênior. Eu agora sou vítima também do etarismo, tenho falado muito de etarismo por aí. E nós valorizamos e compreendemos as diferenças de vivências dessas mulheres, e nós trabalhamos por todas as mulheres, com um olhar muito interseccional, aprendendo e ensinando as empresas a atuarem com foco diretamente de acordo com as vivências e barreiras estruturais e culturais dessas mulheres. E aí vocês me perguntam, a gente tem avançado? Essas empresas, coletivamente, a gente tem conseguido ampliar e valorizar a jornada das mulheres com mesmas oportunidades equitativas? Sim, muitos bons resultados, né? Não daria para contar todos aqui, mas fico à disposição quem quiser acompanhar e eu conto para vocês. Mas muitos desafios ainda permanecem, que impedem a gente de dar tração para essa velocidade de transformação, né? Nós temos um desafio, vou citar alguns aqui, nós temos um desafio que é um desafio vertical, primeiro, dentro das empresas, quando a gente olha para as mulheres, né? Nós, mulheres, nós somos maioria formada no ensino superior desde 1985, 58%. Nós somos maioria nos cargos de entrada.
analistas, assistentes, estagiárias, trainees, até coordenadoras, somos 56%. E quando a gente olha para o próximo degrau, o degrau das gerentes e diretoras, nós somos 14%. Ao mesmo tempo, a curva espelhada masculina são em menor número formados no ensino universitário todo ano, menor número, 44%, na entrada do mercado de trabalho, e esses 44% dobram para 86% de homens gerentes e diretores. E aí são maioria CEOs, são maioria conselheiros. E a questão é que até 10 anos atrás a gente falava de teto de vidro, que era como se fosse um teto repleto de barreiras culturais, por isso de vidro, que são intangíveis e invisíveis, que não permitia que as mulheres chegassem a ser CEO, a ser VPs. E com os estudos e acompanhando e as vivências, a gente descobriu que não, que o desafio das mulheres é mais embaixo, né? Nós temos um degrau quebrado que impede que as mulheres avancem do cargo de coordenação para gerentes e diretoras. E isso impede que tenha representatividade feminina em todo o pipeline. Pra vocês terem uma ideia, se a gente consertar esse degrau quebrado, e o Movimento Mulher 360 tem feito um trabalho para consertar esse degrau quebrado, nós vamos adicionar mais de 5 milhões de mulheres gerentes e diretoras, e isso vai ter um impacto tremendo em todo o pipeline, e nós vamos quase que desentupir, né, um cano entupido e isso avançar. Nós temos um outro desafio, que é um desafio horizontal. Nós, mulheres, estamos concentradas em áreas de apoio no mercado corporativo. 60,2% das mulheres estão na área de RH, comunicação, marketing, sustentabilidade, compliance e ESG. E lá ficam por anos e anos. E quando são VPs e diretoras, são VPs de RH, são líderes do jurídico e assim por diante. Ninguém chega a ser CEO se ficar 20 anos no RH, 18 anos de sustentabilidade. Nós precisamos ter mobilidade interna para também navegar em áreas core. Tem outros desafios intangíveis, e esses são mais complexos, porque não dependem só de desenho de políticas e práticas, dependem de mudanças de mindset, de mudanças e transformações culturais, e essas são as mais difíceis, são os vieses, são os preconceitos, são as microagressões. Microagressões, a gente fala como se fossem pouca coisa, né? Tem um amigo meu que tem uma expressão muito boa. Microagressão é igual uma picada de agulha, né? Você dá uma picadinha de agulha aqui no pulso, praticamente não dói. Agora, pega uma agulha e fica picando 10 vezes por dia durante 10 anos no mesmo lugar, e você vai ver o tamanho dessa ferida. E é exatamente isso que nós, mulheres, passamos com as microagressões, né? Nós somos 2 vezes mais interrompidas do que homens, nós somos 3 vezes inquiridas sobre a nossa competência, que muitas vezes até duvidam da nossa posição hierárquica. Mulheres negras ainda sofrem microagressões mais humilhantes e duras. Para vocês terem uma ideia, mulheres negras, a probabilidade é 5 vezes maior de serem confundidas com outras mulheres da mesma raça e etnia do que acontece com nós, mulheres brancas ou homens brancos. E é um conjunto de microagressões no dia a dia que muitas vezes são inconscientes, que muitas vezes são não intencionais, mas que nós precisamos falar sobre isso, conscientizar dessa questão, trazer à tona essas atitudes para que a gente possa transformar isso no meio ambiente, no meio corporativo. As microagressões humilham, oprimem, tornam a nossa segurança emocional e saúde emocional muito abalada. Nós, mulheres, pensamos em largar, aquelas que sofrem microagressão, pensamos em pedir demissão 10 vezes mais do que mulheres que não passam por microagressões. É o dia a dia que acaba sendo praticamente insuportável. E aí, o que eu quero trazer para vocês é o que nós podemos fazer? O que cada um de nós, homens, mulheres, o que nós podemos fazer para fortalecer a equidade, para trazer equidade de oportunidades, para poder ter um mundo mais justo? Será que é muito complexo? Será que eu preciso deixar de fazer o que eu estou fazendo? Qual a minha contribuição? Eu quero começar pelos homens, gente. Apesar
que esse é um dos ambientes mais acolhedores que eu já falei. Eu estou acostumada a falar com CEOs, homens, brancos, héteros, que acham que diversidade, equidade e inclusão é mimimi. E aqui eu estou olhando para um público super acolhedor, recheado de mulheres, extremamente diversa, que saiu de um sábado para vir aqui ouvir. Então, eu tenho certeza que muitos dos homens que estão aqui são muito aliados. Eu mesmo conheço vários aqui que são muito aliados ao tema. Mas eu deixo aqui algumas recomendações, algumas dicas práticas para vocês compreenderem como que a gente pode, no dia a dia, fazer essa transformação. Primeiro, eu queria dizer que nós precisamos engajar os homens brancos, héteros, nessa conversa, gente. Eu tenho trazido isso constantemente nas empresas. Nós não podemos tratar os públicos como vítimas e culpados. Então, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência são vítimas e homens brancos, héteros, são culpados. Essa lógica dentro do meio corporativo está afastando eles da conversa e são eles que decidem, que lideram, que têm poder. Nós precisamos mudar essa abordagem e trazer eles para essa conversa. Eles estão afastados por apatia, porque acham que a dor não é deles, por medo, por falta de conhecimento. Nós precisamos mudar essa abordagem e trazer eles mais perto. Cada um de nós, o que nós podemos fazer? Primeiro, dar voz, né? Escute as mulheres, deixam elas se colocarem, ter as suas opiniões, trazer as suas perspectivas, né? Valorize as nossas lutas, né? Encoraje, empodere mulheres que estão ao seu redor, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu dia a dia. Fortaleça e encoraje, e não duvide também, não minimize as lutas femininas, né? Garanta respeito, segurança, fortaleça seus papéis sociais, seja pai, seja filho, seja irmão, seja parceiro. A economia do cuidado depende de todos. Nós, mulheres, estamos exaustas de ser protagonistas dessa economia de cuidado, da economia do cuidado. Todos e todas são protagonistas, né? Isso pesa demais para nós. E isso é responsabilidade de todos nós, né? Trazer equidade de gênero, engajar-se nessas causas, é um imperativo moral, é um imperativo legal, é um imperativo econômico, traz resultados de negócio, reputação, engajamento, inovação, atração de talentos, está mais do que comprovado que é bom para as mulheres, é bom para os homens, para a sociedade, para o time, para os negócios, né? É o correto e o certo a ser feito. Eu convido vocês para vir nessa jornada com a gente. Muito obrigada.